Pá, 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 pá. Pá, 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 pá. Bom dia, boa tarde, boa noite. Bem-vindos a mais um episódio do Sem Classe Podcast. O meu nome é Igor e vai tomar no cu, Comitê Olímpico Russo. E meu nome é Gerson, e se a gente tem uma meta, a gente dobra essa meta. A gente dobra. Bom, enfim. Estamos aqui mais um episódio especial, pois a gente vai falar sobre a competição, não, a grande competição mundial no momento, né? Não é o Brasileirão e não é a Copa do Brasil, né? Que a gente E é não as é Olimpíadas. Libertadores, porque eu não quero saber disso. Eu também não quero saber de Libertadores, nem gosto tanto, tô enjoado de ganhar. Mas a gente quer falar sobre as Olimpíadas de Tóquio 2020, que se passa em 2021, porque é o seguinte, a gente não falou durante as outras semanas, os outros episódios, e, cara, infelizmente essas Olimpíadas, todas as Olimpíadas, elas têm um problema, elas são curtas demais, né? Daqui a alguns dias ela vai acabar, e a gente queria fazer um episódio especial sobre apenas ela, pois a gente assistiu, né? Eu, falando mais do meu caso, eu fiquei acordado de madrugada, pois eu não sou muito de dormir de noite, né? Então as Olimpíadas foram muito proveitosas para mim, apesar de eu ter reclamado no início porque eu não conseguia ver nada sobre o futebol. E cara, eu não sei tu, Gerson, mas não acho que é melhor do que as Olimpíadas de 2016 por ter sido no Brasil, mas dá para considerar, mesmo sem o público, que essa Olimpíada foi muito boa, apesar dos números baixos de medalha, o que é normal no Brasil. Na verdade, é o contrário. Nós igualamos o número de medalhas do Rio 2016 e tem grandes chances de acabar passando. Pois é verdade. Mas nesse caso, né, eu até queria contar uma historinha, né, que assim, eu fui uma criança burra e hoje em dia eu tenho consciência disso. Pois quando eu lembro de que quando eu assisti a Olimpíada de Londres 2012 e eu vi o quadro de medalhas, a emissora, que eu não vou falar o nome, que fazia a cobertura dos jogos, quando ia mostrar o quadro de medalhas, mostrava a China ou os Estados Unidos em primeiro e segundo, e em terceiro não tinha o terceiro, tinha o Brasil. E na minha cabeça de criança idiota, achava que o Brasil sempre ficava em terceiro. Quando veio o Rio e eu vi que o Brasil estava em 13º, eu pensei, cara, que ano horrível, né? Aí eu fui descobrir que o Brasil nunca foi tão forte assim nas Olimpíadas na questão de quadro de medalhas, né, Gerson? Não sei se tu tinha essa ilusão também. Não sei se tu era muito de ligar para quadro de medalhas. É que como eu prestava atenção mais na de inverno, eu meio que já sabia que não era, porque eu ficava... Não é todas as provas da de inverno que o Brasil vai bem. Aí eu ficava... Faz sentido. Aqui não neva. Pois Vai é. treinar slalom na neve onde, moço? Gramado não é todo Inclusive, ano. sobre falar de treino, Igor, tu tem um grande posicionamento sobre isso. É o treino, é o grande treino, né? Pois assim, infelizmente, por a gente estar vivendo num momento muito politizado, eu não estou reclamando da politização, até porque nós, aqui a gente já se posicionou de alguma forma. Se você não entendeu, pelo amor de Deus, escuta de novo os episódios, mas muita gente chiou, né, por causa desse posicionamento de alguns atletas. Eu não quero muito falar sobre isso, porque ontem eu já fiquei meio... Hoje de madrugada, já fiquei meio puto, porque, só para contextualizar, esse episódio está sendo gravado na quinta-feira, então a gente... é a ressaca da derrota contra o Comitê. Exatamente. Então é a ressaca da derrota contra a Rússia no vôlei. E muita gente começou a dizer que, mas pelo menos dois atletas, que é o Wallace e não o Douglas, é o outro atleta, perderam, pois eles eram bolsonaristas declarados. E comemoraram que pelo menos eles perderam. Tipo, cara, tu perdeu também. Eu não entendo isso, porque
Cara, a medalha é de todo mundo. Se ele perde, eu perco também. Eu tô puto porque a gente perdeu. Eu não tô nem aí se ele votou no Cabo da Ciolo. Eu queria ter ganhado a medalha. Não me importa o que ele tava votando, né? E muita gente tava chiando, né, que quando os que venceram, alguns, como o próprio Pio, né, o Alisson dos Santos, ele ganhou a medalha, bateu continência. E muita gente tava reclamando, muita gente chiou de, não é para bater continência. Gente, o Exército é uma das poucas organizações que oferecem um lugar, uma preparação para os atletas para conseguir chegar nas Olimpíadas. É a única instituição que realmente está apostando no esporte, independente de quem é o presidente do Brasil. Eles estão fazendo uma coisa interessante, né? Porque assim, não adianta se reclamar disso, sendo que ao mesmo tempo, por exemplo, o Thiago Braz, que foi bronze no salto com vara masculino, ele foi demitido do clube dele no meio da quarentena e ficou sem lugar para treinar. E ele é bronze. E aí, tipo, sim, realmente. não dá pra. Exato, não dá pra ficar reclamando de A se B também não faz a coisa boa, né? Mas enfim, é uma coisa que todos os anos, quando vai chegando no final das Olimpíadas, a gente sempre bate nessa tecla, né? De que, pô, o Brasil tem que investir mais no esporte, não só no futebol. E, pô, cara, hoje, esse ano ele tá bem forte nisso, porque pô, o Brasil ele ganhou em coisas que eu não esperava. Tipo, por exemplo, a própria maratona aquática, que eu assisti completamente despretensioso, e quem ganhou o ouro foi a Ana Marcela Cunha, né, que foi 10 quilômetros, né, no feminino. Tipo, eu não esperava isso. Eu não esperava uma medalha de ouro numa modalidade que o Brasil nem era tão assim, nossa, o Brasil tem Brasil na maratona aquática aí, ó, cuidado, né? Então a gente vê que tem talento, só falta investir, né, José? Sim, inclusive muitos casos de tipo, o pessoal foi com vaquinha, treinava em casa, não tinha um local, um incentivo de verdade ao esporte. Tipo, tudo bem, tem uma coisa que tá rolando sobre o governo ficar divulgando, nossa, nós investimos em tantas pessoas que ganharam medalha. Bonito, governo. Por que vocês não fizeram com todos que competiram? Pois é. Tipo, Tem um exemplo, né, que é o do quarto lugar, por exemplo, de ontem, do arremesso de peso, que foi o Darlan Romani. Ele estava treinando num terreno baldio. Ele não estava treinando num campo, ele estava treinando num terreno baldio, arremessando peso, e conseguiu o quarto lugar. Muita gente, pô, ele foi, eu acho que é um dos destaques das Olimpíadas dessa finaleira, porque, pô, a história dele foi muito boa, né? Que por causa desse treinamento, ele acabou heredando uma hernia de disco, teve a questão de que ele pegou Covid, a pandemia em si já é um fato, porque pô, o pessoal se preparou para 2020 e não aconteceu a Olimpíada, né? Então, muitos fatores, realmente, tem fatores excepcionais que aconteceram, mas, pô, não dá para se descartar a questão de que, cara, existe chance de ganhar esse esporte, então a gente tem que investir. Porque eu tava até vendo um episódio do Impérios AD, que é um grande canal sobre história. Ele conta a história da Olimpíada e no final ele foi categórico, dizendo que não é só medalha, é uma questão de investimento, de dinheiro, de população. O cara ganha medalha, ele não ganhou por aquilo, ele ganhou por muito mais. É um exemplo do que aquele país é capaz de fazer. E aqui no Brasil a gente está acostumado a parabenizar o pessoal que ganha por pouco. Só que a gente ir nessas costas vai ficar complicado quando chegar certos momentos onde, por exemplo, o Brasil não ganhar uma medalha no judô, o Brasil não ganhar uma medalha no skate. Tipo, o pessoal vai começar a cobrar. E aí não tem o que fazer, porque não é investimento, né? Não tem investimento, não tem como você ganhar. Não dá pra ficar o tempo inteiro jogando nas costas da... Não, a gente vai na dificuldade. Não adianta.
Tem que ter preparo. Mas tentando já levar para o lado mais positivo, né? Porque essas Olimpíadas elas foram muito boas para todo mundo, porque apesar da pandemia não deu para ter torcida, mas teve muitos destaques, né, Gerson? Porque o Brasil, a gente já teve a sorte de que estreou 2 novos esportes que são novos, né? Novos na mentalidade do público leigo. Hã? Como categoria, né? E hoje em dia, e são esportes que na época era criminalizado há muito tempo, né? Por exemplo, no skate, né? Que, pô, há umas semanas atrás era coisa de vagabundo. Agora, sei lá, o esporte número 1 nacional, porque o Brasil papou a prata e só não ganhou ouro por um detalhe, né? conseguiu 3 pratas, 2 no Skate Street, com a Raíssa Leal e com o Kelvin. Como é que é o nome mesmo, Igor? Eu acho que é Hoffler, mas talvez eu esteja errado. E no Skate Park com o Pedro Barros. Pois é. Estreia. E assim, a gente fala assim de só medalha, mas não é só medalha. Por exemplo, no skate park masculino, quem estava na final, tinha 3 brasileiros na final do masculino. E no feminino, tinha 2 nas finais dos skate park. Ou seja, a gente colocou todo mundo para competir basicamente. É só no skate street que apenas a Raíssa acabou ficando na final. Mas, pô, a guria tinha 13 anos e conseguiu uma medalha de prata. Ah, mas teve também criança no Japão também. Ah, mas, cara, não dá pra você descartar a questão de que isso é histórico. É um esporte novo nas Olimpíadas e o Brasil já mostra a cara de que, assim, vai vir daqui a alguns anos a gente pode dominar essas modalidades novas. Como o surf, né? O surf só não foi prata e ouro brasileiro por uma questão de arbitragem, eu acho. Né? Mas, pô, a gente ganhou ouro no primeiro ano, na primeira Olimpíada com o surf, a gente já papou ouro, né, Gerson? Então, isso é muito significante, até porque eu creio que skate e surf vai ter que ter mais modalidades pra gente, porque eu senti que foi muito rápido essas modalidades, apesar de ser muito boas. Eu queria abrir uma aspas aqui também, Bingo, porque eu não vou citar nomes, porque pra mim foi o melhor marketing gratuito que já fizeram. E eu não quero compactar com isso. Mas teve uma moça que acabou compartilhando que exatamente o que tu falou, que Facebook era coisa de vagabundo. O que vai ser a próxima categoria das Olimpíadas? Jogar LOL? Automaticamente teve uma pessoa muito pontual que comentou: não, a próxima modalidade vai ser quem paga mais no seu OnlyFans. Meu Deus do céu. O mais engraçado, e sim, calculem que isso foi marketing de propósito. Qualquer pessoa que seguia o nome, a postagem fixada da pessoa era: desculpem, skatistas, mas se vocês quiserem, eu estou vendendo fotos para vocês também. Meu Deus do céu. Eu tava até pensando nisso, porque quando deu o boom do skate, só pra avisar, gente, a gente fala aqui, mas não quer dizer que a gente não anda em skate, tá? A gente Exato. fala porque assim, a gente já trabalhou num lugar onde o skate, ele fazia parte da cultura do lugar, entendeu? Então a gente já entende como é que é. Eu consigo olhar para um skate, mas eu não sei andar para ele. Tipo, a gente tem a distância. A gente tem essa barreira de que a gente não sabe andar, mas a gente sabe pelo menos assim de um contexto de que isso é muito importante e que não é vagabundagem, tá, gente? A gente não acha isso. A gente só acha que é muito surpreendente de que nessas Olimpíadas teve o boom. E a gente adora isso, a gente quer isso. É muito bom o skate parar de ser aquela coisa marginalizada. É muito bom. Só que, ainda mais porque uma vez já foi dito, só os skates sabem. Só os skates sabem, né? Mas, pô, tem que admitir, tem um pessoal aí que tá entrando na onda
E talvez, assim, não vai segurar essa onda. Falando em onda, no surf, que teve muita polêmica da questão do Medina. Não, o Medina vai trazer a mulher dele, não sei o quê. E aí o Comitê Olímpico não deixou, aí ele ameaçou não ir para as Olimpíadas. Aí ele foi e foi roubado. Eu sinto que a arbitragem prejudicou o Medina pelo fato de todo aquele tumulto que aconteceu pré-Olimpíadas. Eu tenho certeza que alguma coisa aconteceu, porque, gente, quem ficou acordado de ver aquela prova e viu que o Medina fez a mesma manobra do japonês, que eu esqueci o nome, só que foi mais difícil porque o Medina não usou as mãos para se apoiar na prancha, viu que ele conseguia um mínimo um 10. E aí quem conseguiu 10 foi o japonês passou dele, foi para a final. E bem feito que não conseguiu achar nenhuma onda perfeita, até o mar do Japão puniu ele. Bem feito. Ai, meu Deus do céu. Mas tu não acha isso, Gerson? Pô, a narrativa tá clara. É óbvio que eles prejudicaram o cara por causa do tumulto que eles fizeram que foi feito antes do início das Olimpíadas. Não, eu entendo a narrativa, mas também eu acho que o surf tem um pouquinho de ponta do que acontece no futebol. E sim, eu não tô falando olímpico. E eu vou acabar batendo na mesma tecla como sempre. Não dá pra viver só de uma estrela. Gente, tem mais pessoas que gostam de surf, que surfam, que mandam bem. Tipo, é legal dizer, pô, o Medina vai ganhar ouro, mas põe fé no resto do pessoal também. Não é... O pessoal tá lá também. O pessoal também quer participar. O pessoal também quer ganhar. Não, e tem toda essa questão de que, inclusive isso aí já dá para voltar pro skate, né? Que o pessoal tava falando de como que o Japão conseguiu ouro e não sei o que. Gente, se vocês forem olhar no ranking, aí é que eu falo, aí é que eu digo, não adianta você entrar na modinha se você não entende o contexto do esporte. Porque o pessoal reclamou de que não, o Japão ganhou tudo e não sei o que. Olha o ranking. Olha o ranking feminino do Japão. A guria de 15 anos que estava andando no skate park e acabou ganhando bronze, ganhou bronze. Ela era a primeira colocada no ranking mundial. Ela tinha 15 anos. O Japão é uma das potências do skate. Não foi por acaso que eles ganharam que elas ganharam no feminino. E não foi por acaso que entrou skate. Não foi tipo, Exato. Vamos dar uma força pro Brasil. Não. Exato. Tipo, o pessoal ficou puto porque não, porque o maluco lá da Austrália ganhou do Medina, bronze. Gente, você viu quantas medalhas a Austrália ganhou só na modalidade de nadar? O que seria surf para eles? Os malucos, os caras, eles têm essa cultura, então eles vão ter uma facilidade mais a ganhar, né? Muita gente reclamou do judô, porque o Brasil perdeu. Gente, eles estão no Japão, como é que eles não vão ser bons no judô? É o grande esporte deles, como é que eles não vão ganhar no judô? É uma conversa meio Brasil e futebol. Pô, como é que o Brasil não é hexa? Como é que o Brasil não foi hexa? Claro. Como é que o Brasil não ganhou da Argentina? É claro, tem o Messi, mas... mas tipo, pô, a gente espera isso. Mesma coisa eles esperam de que no surf a Austrália seja forte, eles esperam que o Japão seja forte no skate. Eu não tô dizendo que não, mas teve problema na arbitragem. Teve problema na arbitragem, sim. Eu fiquei puto e eu vi muito bem. Eu não entendo muito de skate, mas pô, deu pra ver claramente que uma manobra foi melhor do que a outra e deu nota maior para japonesas. Mas não dá pra dizer que se é injustiça eles terem ganhado. Não é injustiça, não. Eles ganharam. Claro, teve uma coisa meio estranha ali, mas não foi assim de eles deviam ganhar o último lugar, eles deviam estar lá em último. Então, não é tão ruim assim. E, bom, indo para outra modalidade, a gente teve também, já falando da natação, né? Que a natação a gente
A gente foi bem até, né? Assim, no bronze, a gente conseguiu bronze com o Fernando Schaeffer no masculino, 200 metros, e 50 metros no livre masculino do Bruno Fratos. Inclusive, o Bruno Fratos, ele é aquele mesmo cara do meme de que o cara perguntou pra ele se tava feliz com o quinto lugar, e aí ele foi irônico, né? Então, tu vê, ele deu a volta por cima, infelizmente, né? E que volta por cima. Se eu não me engano, não é ele que chegou a ser feito aqueles posts de comemorando mais do que o primeiro? Exatamente. Pois é. O pessoal, o problema do brasileiro é que eles usavam o meme que é meio autodepreciativo, né? A gente meio que tirou sal da gente mesmo de novo, né? Pô, eu achei mó foda, porque, cara, não dá pra você desdenhar de uma medalha de bronze, cara. Pô, o cara demorou. Tipo, tem gente que fica Olimpíadas e Olimpíadas tirando quarto lugar e quando tira um bronze é algo demais. Ou a modalidade não é tão forte no Brasil, então, pô, um bronze pesa como ouro. Ou mesmo de, cara, você estar no pódio. Por exemplo, a própria Mayra Guiar no judô é a terceira vez que ela tá no pódio ganhando bronze. O pessoal tinha gente dizendo, pô, é só bronze. Cara, é 3 vezes bronze. Em 3 Olimpíadas diferentes ela tava no pódio. Isso não é qualquer coisa. Então, eu acho que esse costume do brasileiro de que não, a gente tem que ganhar tudo e não sei o que, tá tudo bem. Eu acho que nesse ano ele deu uma superada. Não é todo mundo tá pensando nisso. Mas às vezes incomoda ver esse pessoal dizendo não, mas isso aí não é nada. Sim, porque dá literalmente vontade de dizer, incentiva o esporte então, rapaz. Se não incentiva o esporte, ainda quer que ganhe? Não dá. É que nem a questão da ginástica artística, né? Que muita gente falou da questão da Simone Biles, né? Que ela acabou abrindo mão das 2 primeiras modalidades, das três modalidades que estavam acontecendo na ginástica e na ginástica artística. E até a última ela foi e conseguiu bronze. Ela pediu licença por questões de saúde mental e o Brasil acabou ganhando prata na artística geral individual do feminino, que é a Rebeca Andrade, a prata, e o ouro no salto feminino. E muita gente disse que não, é só porque a Simone não tava. Porra, comemora, é ouro, gente, é ouro pra gente, é prata. Pô, a guria foi lá 2 vezes no pódio, comemora a desgraça. Inclusive, o Igor é uma das pessoas que mais estava acompanhando o salto com vara. Pode dar a explicação do que aconteceu no masculino? Pois é, o salto com vara. O Thiago Braz que tirou o bronze, e a final ela ficou com 2. Ficou entre um atleta sueco e um americano. E o atleta sueco, ele não tinha errado nenhum. Ele estava acertando todos os saltos. E aí, quando o americano errou o salto, porque era uma questão de ou você acerta ou você garante a prata, ele garantiu a prata, não conseguiu ganhar, e aí ficou só, tipo, o sueco não precisava nem mais pular, ele já tinha ganhado. Ele decidiu, vou tentar bater o recorde olímpico. E lembrando que o recorde olímpico é do Thiago Braz, né? E ele foi lá, botou 6,17 para pular 6,17. Ele pulou 3 vezes. Todo mundo que estava ali no estádio não saiu porque ficou assistindo ele tentar ganhar. Eu acho cringe pra caralho. Tipo, pô, beleza, você é o fodão. Legal, você é o fodão aí. Você ganhou o ouro, mas precisava isso. Porque o pessoal inteiro ficou ali. Porra, o guri foi lá, pulou 3 vezes, não acertou. E se ele ganha? E se ele ganha? A cara de cu do pessoal. Porque, pô, o cara foi lá e fez outros de merda, né? Essa é a palavra. Só pode isso, fez de merda. Vou lá ganhar vou lá bater o recorde porque esses merda não conseguiram nada comigo. Né? Mas aí a opinião minha, né? Eu sou meio passional com essa questão aí de filho da puta que é muito orgulhoso, até porque eu tenho o atleta francês que nessa Olimpíada foi mal por causa de uma lesão, né? Na Olimpíada passada, em 2016, ele tinha reclamado das vaias do grupo dos brasileiros, que eles vaiavam demais na hora do salto dele. Claro, o Thiago Braz ia ganhar. O Thiago Braz foi ouro naquela. Porque como é que eu não vou narrar, filha da mãe? Eu quero que o Brasil seja ouro. Eu não tô nem aí pro francês. Eu gosto de croissant, mas foda-se. Não dá pra
Eu acho que essa Olimpíada foi perfeita, porque não tinha público. O cara queria que todo mundo ficasse calado, todo mundo ficasse, batia a palma pra ele. É sacanagem, né, gente? Verdade. É que tem uns países assim que meio que não dá mais. Meio que não dá pra pedir espírito olímpico, né? O Brasil é um deles, né? Não dá pra pedir espírito olímpico. Muita gente falou de. E tinha o slogan da emissora que fez a transmissão, que era despertar o melhor de nós. E o brasileiro ficou puto pra caralho nessa Olimpíada. Não despertou nada de bom, assim. A gente é competitivo demais, não dá pra esperar que a gente seja muito. Olha aí, muito bem, parabéns aí ao italiano que ganhou da gente. Vai tomar no seu cu. Não ganhou da gente, não tem. Não tem. Melhor reação. Porra. Ontem eu tava assistindo o vôlei, o Brasil perdeu pra cara, quando o comitê russo começou a pegar uma vantagem, porque eles ganhavam, eles davam ponto e gritavam, feito uns loucos, porque é o grito pra provocar. Eu pensava, mano, que vontade de invadir aquela quadra e dar um soco naquele cara, meu Deus, Sivolkov, filho da puta. Para de gritar, caralho, eu já entendi, você já ganhou o ponto. Pronto, é isso aí, beleza, tá 2-7-1 pra vocês. Dá uma segurada, por favor. É o famoso não tenta se aparecer na frente da gente, né? Sim, inclusive no feminino foi o contrário. O feminino é que a gente que aparece. E porque foram as viradas. Já que durante o masculino a virada foi negativa, no feminino a virada foi positiva. Inclusive, graças a essa vitória, o Brasil vai enfrentar a Coreia do Sul na semifinal. O Brasil no vôlei ele é o que no basquete masculino os Estados Unidos é o Dream Team da competição. Claro, a gente perdeu essa daí, né, no masculino, mas o feminino está muito forte e eu acho que tem chance de medalha. Bom, só para lembrar assim, se o Brasil perder essa semifinal, ele disputa o terceiro lugar, a mesma coisa que o Brasil vai fazer. Em que dia, Gerson, que o Brasil vai disputar o terceiro lugar masculino? O Brasil masculino? Ele ainda está esperando. Não, ele ainda está esperando a resposta no sábado sobre outra semifinal, que é França versus Argentina. Primeiro ele vai ter que esperar o resultado para depois ver qual vai ser a data. Sim. Eu espero que dê Argentina, porque o confronto da França entre Brasil e França foi 3-7-2. Foi assim, no detalhe que a gente ganhou. A Argentina a gente deu uma complicada, mas a gente conhece o adversário, e a França, pelo amor de Deus, os caras são muito bons, então é melhor garantir esse bronze, então eu prefiro a Argentina. Apesar de a gente já ter um trauma recente no futebol. Né? E falando em futebol, né, do nosso queridíssimo futebol, Brasil na final contra a Espanha, passou do México nos pênaltis. Antes, na fase anterior, tinha passado do Egito numa retranca incrível dos egípcios. A gente ganhou de 1-0. Valeu, Odair. Gerson, valeu, Odair. Né? É uma alma de Odair, realmente, aquele time que é inacreditável. Mas, Gerson, Brasil Olimpíada. E aí? Vai assistir? Tá torcendo? Acha que a gente vai ganhar? Ou a gente vai tomar uma porrada da Espanha? A Espanha tem time bom, hein? Realmente eu não acho que ganhe, mas vai dar trabalho. Vontade de assistir eu não tô muita. É que geralmente o que eu assisto nas Olimpíadas geralmente são as coisas mais artísticas, tipo ginástica ou patins. Então, meio que já passou e eu perdi, então eu tô naquele sentimento de melhor não, né? Pois é. Essa Olimpíada ela reforçou mais o meu interesse em outros esportes do que no futebol. No futebol eu não tenho interesse nenhum quando é Olimpíada. Nem feminino e nem masculino. Eu não, é aquele negócio, eu passo o ano inteiro vendo futebol. Por que eu vou ver o futebol nas Olimpíadas? Claro, eu não quero dizer que eu não torci, eu não vi todos os jogos no Rio 2016, mas é fato, o meu interesse em futebol olímpico
diminui muito, porque tu olha o preparo, você vê que o Brasil ele tem tanto cara bom assim que a gente acha que a gente vai ganhar de qualquer jeito. E a gente fica puto quando o resultado vem baixo. E não é a mesma coisa nas outras modalidades. As outras modalidades a gente sente que, pô, não, existe um trabalho ali, existe uma questão de superação e existe um negócio. No futebol a gente tá sempre estressado, porque a gente conhece aqueles caras, A gente já sabe, conhece os nomes. a gente e chama o junior que a gente não entende, por exemplo, chamou o Matheus Henrique e cara, eu sou gremista, cara. Eu adorava o Matheus Henrique. Hoje em dia eu não gosto dele pelo que ele joga no Grêmio. Eu não consigo ver uma meritocracia nele estar nas Olimpíadas, mas tudo bem. Ele pode calar minha boca quando quiser, contanto que ele dê dinheiro, contanto que a venda dele dê bom dinheiro pro Grêmio, pra mim tá suave. Mas de resto, eu vejo bons talentos ali, mas a cobrança é muito grande. Eu já vejo cobrança. E o Brasil já tem cobrança demais na Copa América, na Copa das Confederações, na Copa da puta que pariu, no torneio da esquina, na Copa do Mundo. Já tem tanta coisa assim que a gente é obrigado a ganhar a gente é obrigado a ser o primeiro. Nas Olimpíadas a gente tem pelo menos um refresco, né? A gente não precisa ficar olhando pro futebol o tempo inteiro. E é bom ficar longe um pouco do futebol, né? Às vezes você esquece que o Grêmio tá para ser rebaixado nesse ano. Às vezes a gente esquece que o Juventude tá melhor do que a dupla Grenal. Inclusive, Juventude que tá de parabéns. Retro. Mas essa questão de... O Adair agradece de novo. Vamos falar de coisa boa, porque, cara, vieram novos ídolos, novos fãs, porque agora com essa nova leva de esportes e de atletas, porque, pô, skate, né? Vamos lá, vamos no skate, começar. Hoje em dia é a Raíssa Leal, a fadinha, não tem discussão nenhuma, ela ganhou o coração de todos os brasileiros, mas a gente tinha os nossos velhos ídolos, que era o Bob Burnquist, que agora ele passou basicamente o bastão, né? A gente já não tô desconsiderando que ele é, mas agora temos uma nova cara, né? O próprio surf, eu acho que com essa medalha do Ítalo deu uma ofuscadinha na imagem do Medina, porque deu pra ver, porque, como tu disse, Gerson, essa Olimpíada ela deu pra ver que, cara, tem muita gente melhor, e por exemplo o próprio Ítalo, muita gente não considerava o Ítalo como um dos favoritos, e o cara foi lá e ganhou, né? Sim, é porque é muito questão de estrela, assim. Tu tem que ter aquele jogador que é o melhor do time, como por exemplo o que eu tava falando sobre o Messi na Argentina. Tipo, realmente ele é o melhor jogador do time, mas ele não é o único, sabe? Tipo, uma falta de esforço, um dia ruim, já é o suficiente pra mesmo o melhor do mundo perder. Então, tipo, não tem que ser o exército de uma pessoa só, mas sim todo mundo junto pela medalha. É que a pessoa esquece, né? Que isso aí não é igual atletismo, onde é o cara. Por exemplo, o Alisson dos Santos, ele é o cara, mas, pô, ele na declaração dele também foi categórico, cara. Que a medalha dele não era só dele. Ele correu por uma pá de gente, o pessoal que ajudou ele na preparação, o pessoal que faz como é que se diz, a consultoria dele na questão da velocidade, do tempo, pô, o pessoal que levou ele para lá, né? Então tem muita coisa atrás de coisa, né? O surf a gente tem uma visão de que, cara, é um maluco que pega a prancha, vai lá e faz, que não é bem assim, né? Existe algo muito maior, e o Ítalo é o exemplo disso, porque se fosse assim, o Medina devia ganhar só pela estrela do que ele é, porque ele é isso, ele é aquilo, e na teoria deu a lógica, porque o Ítalo Ferreira é o atual campeão mundial, né? O pessoal esquece disso, né? Então tem essa questão. A própria vela, né? Que a Martine Grael e a Kaena Kunze que ganharam, pô, Grael, a família, a Martine Grael, que faz parte da família Grael, que, porra, empilha medalhas pro Brasil na vela. Né?
Então não é uma questão de ter um cara só, não. É uma preparação completa que faz isso, né? A natação é a mesma coisa, né? O Fernando Schaefer e o Fratos, eles têm o fardo de ter que substituir o Cielo. Porque o César Cielo, ele não passa da cabeça deles. Tem esportes que vai ser difícil tirar a memória de uma pessoa, como por exemplo, nos Estados Unidos. Pô, eu acho que é uma cruz que o pessoal da natação tem que carregar, que se chama Michael Phelps, porque o maluco é o maior atleta de todos os tempos, e ganhou não sei quantas medalhas. Vai ser difícil tirar, mas eles têm que seguir em frente. O esporte não pode parar porque o cara aposentou, algo do tipo. Então tem essa questão. E isso vai acontecer com o skate também. O skate acabou de começar, então vai ter N e N gerações, algumas melhores, outras piores, outras nem sem sal e sem açúcar, mas vai passar porque, cara, a gente não pode esquecer que as Olimpíadas é a competição mais antiga do mundo, assim, tipo assim, de anual. Pô, acontecia antes do mundo moderno, então o que aconteceu de coisa nesses anos aí, não dá para ficar se apegando a apenas uma pessoa, né, Gerson? Apesar do tamanho dessa pessoa, existem outras gerações. Inclusive, um dos esforços uma das marcas de esforço é a Ana Marcela Cunha da maratona aquática. Ela fez 10 quilômetros de nado. Assim, é interessante quando tu pensa que é nado, aí tu pensa, são 10 quilômetros. 10. E assim, são 10 quilômetros numa marina. Tipo, com a água que, assim, quem viu ali, a água não tava pura, não. Tinha peixe ali, mas a água não era boa, não. Então a água ali tava bem podrinha. E esse é o ponto principal. Para muita gente que tá ouvindo, tenta pensar, conseguiria simplesmente caminhar 10 quilômetros num dia? Para dar uma pequena dica, aqui de onde nós estamos em Viamão, é 12 quilômetros Viamão Porto Alegre. Você conseguiria fazer essa caminhada? Então esse é um ponto. Pois é. E também tem a questão do tênis também, a gente não pode esquecer da dupla feminina, que foi a Laura Pigossi e a Luísa Stefani, que nem elas esperavam essa medalha de bronze, porque elas chegaram de último, né? Foi uma surpresa eles terem chegado no tênis. E elas ganharam uma medalha inédita. A primeira medalha da modalidade no Brasil. Né? E muita gente ainda lembra do Guga, mas agora, cara, se a gente ficar pensando nisso, tá na hora de mudar, né? Então, a Ana Marcela Cunha, ela vai ser a primeira de uma leva de estrelas, assim como essas duas, a Laura Pigossi e a Luísa Stefani. Então, eu tô esperançoso, até porque as Olimpíadas ainda não acabaram, tá muito perto, tô até triste já, porque eu queria pelo menos mais 2 meses de Olimpíada, mas não dá. Podiam fazer a Olimpíada em ponto corrida. Eu ia achar uma merda, assim como o Brasileirão, sim, mas pelo menos eu não ia sentir essa tristeza que tá acabando. Mas lembrando que ainda tem o boxe, só o vôlei e o futebol ainda estão rolando, que o Brasil ainda pode ganhar uma medalha, mas tem o boxe também, né? Que é o peso médio masculino. Vou falar só os que já ganharam medalha, né? Que o peso pesado masculino, o Abder Teixeira ganhou a bronze, inclusive ele tava puto porque ganhou a bronze. Aí eu entendo porque, pô, é boxe, cara. Boxe não dá pra se segurar em emoção. Os caras estão a 1000 por hora, não dá pra você foi muito interessante ter ganhado. Aí é passional. Mas ainda a gente pode ganhar no peso médio masculino a medalha de ouro ou a prata. A prata tá garantida. O ouro é que é o difícil, né? Que é no peso leve feminino, a Beatriz Ferreira e a Mira Potkonen, que é finlandesa. E no peso médio masculino, que eu vou me ferrar para ler o nome desse russo, que é o brasileiro Herbert Conceição, e o Gleb Sergejewicz Bach. Nos corrijam, por favor. Eu sei que o nome dele é Gleb. O Glebson, o filho de Gleb, vai competir. É o Gleb Bach. O meio a gente releva.
o Gleb Sergei. Eu vou pensar nisso. Mas o Ebert vai enfrentar outro russo. Que droga, outro russo. Ontem o Ebert já ganhou do russo, já usou toda a raiva que ele passou vendo Brasil e Comitê Olímpico Russo, que não pode falar, né? Porque não é a Rússia, no vôlei, e aí descontou no russo ontem, foi pra final e vai enfrentar outro russo. Eu espero que ele assista várias vezes o jogo Brasil e Comitê Olímpico Russo no vôlei até a decisão, porque a gente precisa ganhar dessa daí, sem pressão, mas eu quero ver russo sangrando. E a Beatriz Ferreira, não precisa descontar muito na finlandesa, mas tem chance. E, pô, cara, já tem 2 medalhas em duas modalidades que, inclusive, o Brasil já ganhou ouro na Olimpíada do Rio. Mas, pô, tá lá a gente de novo no pódio, Gerson. Isso é incrível. Sim, realmente bastante esforço coletivo, e tu vê que não é só em uma categoria. Tem leve, médio, pesado. Essa questão, esforço / incentivo. Tipo, se fosse mais incentivado, teria vários. Tipo, passa aquele sentimento do só precisa de um pouquinho de esforço para que tenha mais medalhas, sabe? Gente, se tivesse tudo isso que tu falou, a gente seria top 10 no quadro de medalhas todas as Olimpíadas. Mas até lá, eu ainda vou torcer, eu ainda vou acreditar, mas é isso, é como tu disse, falta esse incentivo, porque olhar para cima e ver uma China com 30 e poucas medalhas de ouro é meio fogo, né? E a gente aqui com 1, 2, 3, 4, apenas 4 medalhas de ouro, e ainda podendo ser ter mais 2, mais 3, né? Porque tem o Brasil. É bom, mas é o famoso poderia melhorar. A gente tem potencial. É um país apaixonado pelo esporte, e o esporte ele é uma das maiores alternativas de fuga dos problemas do brasileiro. Então a gente tem que usar isso aí. Pô, cara, o boxe o tempo inteiro tá fazendo bonito no Brasil. O judô toda hora tem um pódio. A natação sempre tem um pedaço. O tênis está chegando. O surf já é ouro. O skate, porra, o skate já abocanhou prata aí com criança. Com criança. Imagina quando a fadinha for adulta, quando ela deixar de ser fada. Imagina o que ela vai ser. Inclusive, quando eu fiz a abertura sobre se nós temos uma meta, nós dobramos, o recorde do Brasil foi, inclusive, em Rio 2016, que foi 19 pódios, sendo deles 7 de ouro. Nessa de agora, nós temos 16 medalhas que já foram concretizadas e 3 que estão por vir, que são essas que a gente estava falando, que no mínimo a prata a gente pega. Se nós pegarmos o ouro em todas, nós vamos quase igualar, então faltaria só um pouquinho mais no quadro para a gente passar a meta. Pois é. Eu já aposto que o Brasil vai ganhar o terceiro lugar, eu tenho que confiar. O Brasil no feminino eu acho que vai conseguir a final, sim. Não estou menosprezando a Coreia do Sul, apesar de não achar que a gente vai ganhar. Mas é a questão de que eu acho isso. É um time muito bom e tem essa confiança de pelo menos finalista. E o futebol já tem garantido, né? O futebol a gente tá sempre lá, a gente gosta de uma medalhinha de ouro, de prata, né? Então eu já tô feliz. Era o que eu ia dizer. De ouro, Rio 2016 foi datado como o primeiro ouro do Brasil. Pois no é. Futebol. Então, é difícil. É bem difícil. Eu vou achar muito foda. Porque assim, se a gente ganha o ouro no Brasil no futebol, cara, vai ser muito foda, porque, velho, a gente acabou de vir de uma Olimpíada que a gente ganhou o primeiro ouro, a gente já vai ganhar segundo ouro. É muito incrível, porque, cara, eu não quero ser hipócrita e dizer que tem essa cobrança, que eu quero cobrar eles pelo ouro,
Mas, pô, seria muito legal, porque o Brasil ele já é gigante no futebol. Ele ganhar mais esse ouro, ele é só mostrando que, cara, a gente é foda. Não é só o Penta que a gente tem. A gente tem o Penta, a gente tem o Bi na Olimpíada. Inclusive, é uma coisa que até o pessoal do Uruguai diz, né? Que o Uruguai é 2 vezes campeão pela mundial pela FIFA, mas eles dizem ser tetra porque antigamente a Olimpíada valia como uma Copa do Mundo. Então eles contam como as 2 medalhas de ouro dele um campeão do mundo. E eu acho super válido o Brasil levar a importância do ouro assim como os uruguais levam para eles, porque, cara, é aquilo. Enquanto não tiver investimento, a gente só vai conseguir incentivar ganhando. E a gente tem que ir pelo esporte mais forte. A gente tem o futebol forte, a gente tem o vôlei forte. Então a gente tem que seguir nessas frentes, sendo prata ou sendo bronze, não sei, tem que estar lá. A gente tem que ter isso, porque por enquanto é isso ou contar com a força de vontade dos atletas e a superação deles. Inclusive, falando em incentivo, se vocês quiserem incentivar o canal, curtam e não se esqueçam de avisar o sininho. Exato, se inscreve no canal, compartilha com seus amigos se você gostou desse episódio, se você achou legal, comentar também. E se tiver um tempinho, dá uma olhada no nosso Instagram, né? A gente posta todas as vezes que tiver um episódio novo, a gente posta lá quando sai um episódio novo, né? Então é isso. Mais alguma palavra, José? Só ia falar para o pessoal do Spotify, a gente vai tentar lançar regularmente, o YouTube também. Desculpa, é que, né, a edição trava de vez em quando, mas um dia sai, uma hora sai. É isso. Falou, gente, vamos Brasil e escutem Beatles. Falou, gente, comam mais vegetais e agora vai.